Um bom momento para você ouvinte. Está começando agora esse podcast mais que especial para o nosso projeto Didatix, um projeto encabeçado pelo nosso querido professor Samarone Rodrigues e realizado por estudantes da disciplina de Didática da Universidade Federal do Ceará. E se você caiu de paraquedas aqui, o Didatix tem o objetivo de debater temas pertinentes à educação e sociedade e promover novas práticas de ensino, tanto em sala de aula quanto no ensino remoto. Para quem não me conhece, meu nome é Renan, eu sou professor estudante de letras na UFC e estão aqui comigo para apresentar o podcast a Sara. Olá, meu nome é Sara, eu sou estudante de Química, licenciatura da Universidade Federal do Ceará. E o Diego. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Diego, estudante de letras da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós tentaremos discutir e conversar um pouco sobre as dificuldades do ensino remoto na rede pública em tempos de pandemia. Para isso nós trouxemos duas convidadas especiais. A primeira delas é a professora Sayonara Melquiades de Matos. Eu queria já de antemão agradecer pela presença, Sayonara, e eu gostaria que você pedir para você se apresentar para a gente, a falar qual é a sua formação, onde você trabalha, qual é o seu público. Ok. Como você disse, eu sou professora da rede estadual do estado do Ceará. Eu atualmente curso o 8º semestre na Universidade Federal do Ceará e assumo turmas de 1º a 3º ano do ensino médio em uma escola chamada Paulo Eupídio, que está localizada no Jardim Jatobá, uma região de vulnerabilidade social. Então, meu público é esse. Obrigado. E recebo aqui também a professora Regiane Barros Botelho. Muito obrigado pela presença, Regiane. Boa tarde a todos. Como o colega aí já apresentou, sou Regiane, sou funcionária da Prefeitura Municipal de Fortaleza, do concurso de 2001. Assim como muitos de vocês aí, eu fiz letras, e é um curso maravilhoso, mas a minha área é na alfabetização. Atualmente eu sou professora da Escola Maria de Carvalho Martins, fica localizada na Serrinha, vem com muitas dificuldades, mas estamos fazendo o possível para caminhar, na medida do possível, e chegar às crianças. É interessante porque a gente tem duas convidadas que, apesar de trabalharem na rede pública, trabalham em dois lados diferentes. A gente tem aqui a Sayonara, que trabalha no Estado, e a Regiane, que trabalha na Prefeitura. Então, acho que a gente pode ter um debate interessante. Antes da gente começar a debater sobre a dificuldade do ensino remoto na rede pública, eu queria primeiro pedir para vocês falarem um pouco sobre a formação de vocês, porque a gente sabe que, apesar das licenciaturas serem cursos importantíssimos, não são cursos muito prestigiados. Então, eu gostaria de saber o que foi que levou vocês a escolherem a licenciatura. Regiane? Eu venho de uma família, basicamente, de professores, e isso já me direcionou para a área, A pessoa que me criou é professora, também da rede municipal, e querendo ou não, o dia a dia me levou a seguir esses caminhos. Então, de início, eu fiz científico, na década de 90 era o científico, aí fiz pedagogia a nível médio, e futuramente fiz o curso de letras. Então, foi basicamente o convívio na família de professores. Foi isso que me levou a hoje ser professora, com todos os desafios, e amar muito o que eu faço. Em algum momento durante esse teu processo de formação, tu sentiu alguma dúvida se era realmente isso que tu queria, ou desde sempre tu gostou disso? Renan, eu lhe confesso que não, pelo contrário. Quando eu fiz não era nível médio, não era ensino médio, era 2º grau. Quando eu cursei o 2º grau, eu tinha uma aversão muito grande à literatura, sabe? Assim, realmente eu não gostava, achava uma disciplina muito chata,
E quando eu entrei no curso de letras, que eu fiz a opção por português e literatura, eu me encantei com a literatura, sabe? Então, foi o contrário. A cada tempo, a cada disciplina, a cada semestre, eu fui me encantando mais e mais pelo curso. Eu não tive um momento de achar que eu estava no canto errado ou que estava na hora de desistir, tentar outra coisa, não. Eu me encantei a cada semestre. Nossa, isso é muito bom de saber, porque geralmente quando a gente está se formando, a gente tem muitas dúvidas se é isso que realmente a gente quer. Isso. E é interessante Isso. ver uma professora conhecendo a licenciatura e se encantando mais. Eu acredito numa educação transformadora. E tem que ter os que lutam, né? É uma luta constante, um desafio tremendo. Nós estamos em um país que, infelizmente, não consegue ver a educação como algo primordial, fundamental para a evolução de uma sociedade. E nós precisamos lutar, seguir. Exatamente. Porque a base de tudo é a educação. E, Sayonara, como é que tu decidiu que queria fazer licenciatura? Sofreu algum preconceito? Teve alguma dúvida? Então, Renan, assim como a Regiane, eu venho de uma família de professoras. Então, a maioria das mulheres da minha família estão envolvidas com a educação. Minha mãe é professora, foi diretora e coordenadora por algum tempo. Minhas tias, primas, todas também foram por esse caminho. E eu sempre cogitei a licenciatura. Eu ainda questionei se eu deveria fazer letras ou história, porque eu sempre gostei muito, mas sempre foi no caminho do ensinar. E quando eu entrei na faculdade, agora eu curso 8º semestre, essa decisão se mostrou acertada, porque eu me encantei cada vez mais. Eu adoro literatura, adoro linguística, e para mim o desafio mesmo é conciliar, ser uma excelente aluna lá na faculdade e também ser uma excelente professora para os meus estudantes. E eu acho interessante isso, Sayonara, porque muitas vezes a gente pensa que o professor ele já chega na sala de aula sabendo, e muitas vezes a gente aprende muita coisa conforme a gente vai dando aula, então a gente tem que conciliar tanto o que a gente está aprendendo na faculdade, quanto o que a gente está aprendendo para ensinar no dia a dia. E eu acho que é uma coisa bem desafiadora. E o problema no curso de letras é que não é compatível muitas das disciplinas que você aprende lá com o que você tem que transmitir para os seus alunos, não é? Uma hora a gente está estudando sobre hermenêutica literária e na outra a gente está ensinando gramática para as crianças. Então é uma coisa bem oposta. Exatamente. Olá, Sayonara, seja bem-vinda. Olá, Regiane. Olá. Eu gostaria de perguntar para vocês um panorama de como era antes da pandemia. Como era a sala de aula, como era o dia a dia de vocês antes da pandemia, né? Porque cada um tem uma perspectiva diferente, né? Uma municipal, outra estadual. E eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso, como era tudo antes da pandemia. Então, Sara, eu atendo basicamente em 2 turnos. O noturno e um dia eu atendo de manhã, né? À noite, a idade dos meus alunos é variada. Então, antes da pandemia, meu desafio era fazer com que eles acreditassem no meu trabalho, né? Porque a partir do momento que eles se deparam com uma professora de 22 anos, o aluno tendo seus 62, 63, é difícil que eles acreditem, né? Então, inicialmente, foi esse o desafio nessa escola. O público da manhã já está dentro da faixa, então eles têm maior facilidade no processo de aprendizagem, né? Mas, em compensação, são muito mais trabalhosos no trato, você tem que usar mais da disciplina. Então, já era desafiador ensiná-los nesse contexto. Uhum. É bem interessante, porque em um turno você dá para algumas diferentes idades, né, como você falou, e é uma coisa totalmente diferente dos mais novos, vamos dizer assim, né? Qual é a maior diferença, assim, além da disciplina, mas, assim, ensinando realmente? Fazer com que eles aprendam, porque uma grande crítica minha à educação do nosso país é essa lei que determina que os professores não podem reprovar alunos. Então, eu cheguei em um momento que eu estou com turmas de 3º ano do ensino médio
e eu estou tentando ensinar o texto argumentativo, por exemplo. Tem alguns alunos que têm sérias dificuldades de escrita, alguns chegam até mesmo a ser analfabetos funcionais. Então, é muito difícil para mim, enquanto professora, atender às demandas que o Exame Nacional do Ensino Médio pede para mim. Então, eu tenho que desempenhar outra função, que é formar esses alunos numa etapa que já deveria ter sido concluída. Então, eu acredito que essa seja a maior dificuldade, principalmente com os alunos da noite. Não que não haja defasagem no aprendizado dos alunos da manhã, mas à noite é muito mais patente. Licença, gente, eu queria fazer uma pergunta. Porque assim, nessa parte que ela falou desses alunos da noite, né? Eu queria saber mais como é o perfil desses alunos. São pessoas que trabalham, são pessoas que já chegaram na sua fase, por exemplo, da aposentadoria, aí se interessaram em continuar os estudos. Assim, eu queria que detalhasse mais o perfil desse aluno, por favor. Então, Diego, eu tenho alunos de 30 e poucos anos que largaram o trabalho e decidiram se dedicar exclusivamente aos estudos para tentar entrar no ensino superior. Eu tenho mães que trazem os filhos pequenos e assistem a aula junto com elas. Eu tenho alunos também dentro da faixa à noite. Muitos, a maioria, trabalha, mesmo os que estão no primeiro ano do ensino médio e têm 15 e 14 anos. Então, é assim que acontece. E é nesse contexto que eu tento me adaptar, né? Mas, assim, o maior objetivo deles é realmente entrar, ter a oportunidade de cursar um ensino superior, ou porque o mercado faz muita exigência nessa parte de formação, assim, como é? Interessante você perguntar isso, porque realmente o maior objetivo da extrema maioria não é ingressar no ensino superior, é ter a aprovação, ganhar o diploma de ensino médio para que consigam concorrer a vagas que exigem esse grau de escolaridade. E como eles estão numa área em que é muito vista a figura do policial, né? Muitos têm esse sonho de entrar nas Forças Armadas, na polícia, então gira em torno disso as aspirações profissionais deles. Certo, compreendi. Outra coisa, aproveitando a deixa, né, sobre os alunos que estão na faixa etária, né, do ensino médio, estão dentro da idade para estar em tal formação. Como é o perfil desses alunos? Eles pretendem fazer também um superior, eles querem só trabalhar ou prestar concurso, ou ver como uma obrigação, porque ainda depende da família, a família obriga. Ou seja, é muito complexo, né? A gente fala assim por cima, mas a gente sabe que existem várias coisas. Isso. Mas se você puder dar mais ênfase naquilo que você vê mais, assim, que é o que é mais corriqueiro, comum entre esses alunos. Certo, Diego. O que eu noto é que eles têm um desconhecimento, embora os coordenadores expliquem, os professores também expliquem, eles ainda não sabem direito o que é esse tal de Enem, o que é esse vestibular da UES. É um grande desconhecimento mesmo que eu noto na maioria deles. E também parece que os olhos brilham para empregos mais fáceis, mais acessíveis. Também encaram como uma grande perda de tempo gastar tantos anos numa graduação ou talvez na pós-graduação, e assim, alguns deles, a maioria, mas claro, também existem os que estão focados e que querem sim entrar na UFC, na UES, na Unifor. Eles têm já assim uma formação, uma área, esses alunos que pretendem ingressar no ensino superior? Eles veem muito a nossa figura, né, dos professores. Então, diferente das escolas particulares, né, que é de onde eu venho, eu sempre estudei em escola particular, lá eles desejam sim ser professores, mesmo sabendo das nossas dificuldades que nós não disfarçamos, alguns aspiram sim nossa profissão. Sim. Antes de passar para a fala da Regiane, eu queria só fazer um adendo, que vocês estão falando sobre a perspectiva dos alunos na escola pública, e eu dei aula por 2 anos na escola pública e agora eu estou trabalhando em uma escola particular. E é uma escola grande, certo? E o que eu vejo, cara, é que a perspectiva que os alunos têm na escola particular é uma perspectiva completamente diferente. Eu lembro que em algum momento a gente passou uma lista para saber o que os alunos queriam fazer de faculdade. E eles só queriam direito e medicina. Por quê? Porque a família deles é basicamente pautada. Sim. Os alunos
que escolhem alguma coisa mais voltada para ciências humanas escolhem, no máximo, estourando ecologia. Uma perspectiva completamente diferente. E eles ficavam impressionados porque eu tinha escolhido ser professor, sendo que eu poderia ser tantas outras coisas. E assim, os que mais destoam de tudo isso escolhem administração. Então vocês veem que é uma perspectiva completamente diferente que eles têm. Na escola pública, eles querem ser professores, eles buscam toda a gama de possibilidades. Na escola particular, é uma coisa mais engessada. Vai muito pela influência da família, pelo prestígio. Gente, eu queria falar uma coisa. A gente não pode perder um pouco o foco dessa questão assim, de romantizar, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que romantizam. Ele quer ser professor, ele quer ser médico porque ele ama a profissão. E não é bem assim, né? A gente sabe que há certezas por trás. Eu, como aluno de escola pública, eu percebo muito assim que, por exemplo, tem muitos alunos que sofrem preconceito quando dizem que quer fazer medicina ou direito, porque é algo meio que de outro mundo para ele, entendeu? Não faz parte, né, inacessível, não faz parte da realidade dele, entendeu? Por exemplo, meu irmão foi uma das pessoas que veio de escola pública, meu irmão mais novo. Eu sou filho de pais que tiveram 10 filhos, então e no caso dele, ele passa por muito preconceito porque ele queria fazer medicina, entende? E assim, as pessoas falavam, não é essa a realidade, procura um curso que é mais acessível para você. Medicina, além de ser um curso difícil de entrar, você vai passar por dificuldades financeiras, porque você precisa ter essa condição para se manter num curso, é um curso muito longo e tal. E mesmo assim, ele enfrentou, hoje ele está cursando, entende? Só que assim, é uma exceção da exceção. Então, isso é importante assim, a gente ver que a gente não pode romantizar, dizer que alguns alunos querem isso porque gostam, não gostam. Às vezes, tem algumas pessoas que têm interesse em fazer outros cursos, né? Não desmerecendo nenhuma formação, entende? Até porque eu acho muito justo se você ter ciência do que as suas aptidões, é muito importante isso. Ainda que tenha a questão de mercado, algumas desvalorizações é muito importante. Mas eu acho assim que a gente percebe que, às vezes, muitos alunos optam em fazer outros cursos porque para outros, né, não fazem parte da realidade deles. Entende? Acho importante enfatizar isso. Agora que a gente já discutiu bastante sobre ensino médio, eu queria trazer uma perspectiva diferente com a Regiane. Falar como é que é a educação infantil na prefeitura, como é que era antes da pandemia, quais as dificuldades, como era no geral. Sim. Antes de iniciar a minha fala, quero tirar o chapéu para a Sayonara, porque lidar com o ensino médio não é muito fácil. Aí vocês podem perguntar, como você terminou um curso de letras e foi para uma faixa etária de 6, 7 anos, num processo de alfabetização? Foi uma escolha, gente. Eu tive a oportunidade de pegar da educação infantil ao ensino médio. Eu me encontrei nessa faixa etária de alfabetização. Por conta do meu ensino médio, do segundo grau, ter pedagogia, eu passei no concurso e posso assumir as turmas menores. Então, eu tenho 16 anos de prefeitura. Desses 16, eu tenho 10 entre segundo e primeiro ano do Fundamental 1. Quando eu peguei o ensino médio, eu observava, assim, uma dificuldade. Eu senti uma dificuldade muito grande, essas mesmas dificuldades que a Sayonara colocou agora há pouco. É a falta de interesse. Trabalhei também no turno da noite e saí procurando onde eu poderia me encontrar nesse trabalho dentro do serviço público, da educação pública. Então, quando eu cheguei no processo de alfabetização de letramento, eu achei muito mágico essa questão do descobrir, do ler. Então, é incrível esse processo, né? Antes da pandemia, eles chegam sem ter esse conhecimento do mundo letrado. E quando eles começam essa descoberta, é tudo assim muito mágico. Então, antes da pandemia, respondendo a sua pergunta, antes da pandemia, um dia a dia onde eu me sinto muito bem dentro desse processo, dentro desse trabalho de ajudar, né, porque na verdade eu estou sendo só uma facilitadora.
dessa descoberta das letras. Então, é um dia a dia prazeroso, né? A prefeitura tem um programa que é o PAIC, que nós temos um material vasto, um material de qualidade, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que tem na prefeitura, que foi colocado na prefeitura desde 2007, e é um trabalho prazeroso, que nós temos assistência, nós temos material, e onde eu vejo a situação acontecer, a situação caminhar, que era o que eu não conseguia observar entre o Fundamental 2 e o ensino médio. A gente estava falando sobre como era a situação na escola que vocês trabalhavam antes da pandemia. Isso. Agora, gostaria de perguntar para vocês como é que a notícia da pandemia foi recebida pela escola em que vocês trabalham. Foi bem complicado de início, porque nós não estávamos preparados, né, para mobilizar todos os alunos para a inclusão no meio digital. E ainda agora nós encontramos dificuldades, porque nós não atingimos nem 50% do nosso total de estudantes. Então, foi com muita surpresa e temeridade que isso começou, né? Agora nós já estamos mais acostumados, mas sempre é muito difícil. Mas foi um susto muito grande? Com certeza, porque assim, nós estávamos no meio do primeiro bimestre, alguns dos professores não haviam aplicado a prova, então nós nos vimos assim, como transportar as aulas do meio presencial para o digital sem que se perder muito da qualidade do ensino, né? Nem todos os professores da minha escola, por exemplo, têm minha idade, né? Estão na faixa dos 20 anos. Então, você imagine professores com seus 50, 60 anos que não estão muito acostumados, né, com as tecnologias digitais, tendo que se adaptar. Então, quanto a isso, de uma hora para outra. Quanto a isso, eu tenho que te perguntar uma coisa, porque tu trabalha no Estado, né? Isso. O Estado, ele ofereceu alguma formação para preparar tanto os alunos quanto os professores, ou não? Então, não. A cada 2 meses, mais ou menos, nós temos reuniões por regionais, né? E aí, para os professores de português e matemática, eu tenho mais conhecimento, eles têm uma conversa conosco. Geralmente, eles marcam para amanhã, né? Para o turno da manhã, e é de 8 às 12 horas, o encontro pelo Meet. Mesmo assim, aí eles conversam sobre o que está dando certo em algumas escolas, mas, no final das contas, vai muito a cargo do professor, ele mesmo decidiu que se adequa mais à sua turma, à sua escola, e também depende do grau de vulnerabilidade, né, que aquela comunidade comporta. Por exemplo, lá na minha escola, os alunos têm muito mais dificuldades para ter acesso à internet, à televisão e essas coisas. Então, é mais uma troca de experiências para conseguir tentar enfrentar o ensino remoto do que propriamente uma formação, né? Isso é muito interessante, porque a gente mostra como tá todo mundo tentando se ajudar nesse momento. E na prefeitura, Regiane, como é que foi recebida essa notícia da pandemia? Renan, eu estava aqui escutando a fala da Sayonara. Eu nasci na década de 70, então eu venho do disco de vinil, de toda uma situação dos trabalhos feitos em papel, né? Então foi terror, porque eu não tinha tanta habilidade como vocês que nasceram na década de 90, na década em 2000, como vocês, né? Vocês já nasceram mais nessa era digital. Então, vocês estão no dia a dia, já faz parte do dia a dia. Então, o desafio foi dizer, e agora? Como é que nós vamos fazer? E para você fazer isso com crianças que estão em processo de alfabetização, porque eu preciso chegar à família, conversar com a família, tem que abrir um leque na questão da afetividade, porque o professor, ele precisa da afetividade em qualquer nível, mas com os menores, isso precisa ser mais desenvolvido ainda. Aí fui pesquisar, fui conversar com ex-alunos, então eu me tornei aluna nesse momento, entre março para abril, que foi o período mais crítico,
né, dessa adaptação. Foi quando eu comecei a trabalhar com o InShot, com o AZ, e fui vendo os tutoriais no YouTube, e foi um trabalho de formiguinha. Mas, assim, como a Sayonara, eu não consigo atingir 50% do meu público. Então, isso é muito preocupante. É algo que nós vamos recuperar, só Deus sabe quando, porque vão ser anos para poder tentar minimizar esse prejuízo que nós estamos tendo no momento. É interessante, Regina, a tua experiência, porque tu é uma professora que já é um pouco mais velha, que não tem tanta experiência com a tecnologia. Com a mídia, isso. E tu tem que ensinar crianças que também não têm esse contato. Então, é uma guia de linguística de duas grupos diferentes tentando aprender ao mesmo tempo. Então, eu imagino... Isso, mas eu posso lhe dizer, Renan, que os meus alunos, eles já estão nascendo nesse meio. Nós já podemos encontrar crianças de 1, 2 anos que já choram pelo smart, né, pelo smartphone. Então, em algumas situações, eles conseguem estar mais à frente do que eu. Então, na verdade, é uma troca muito grande de experiências, e nesse momento foi muito interessante eu poder ter aquele contato com ex-alunos, né? Então, eu me tornei aluna nesse momento de que precisou ser desenvolvidas as aulas remotas para que a gente pudesse caminhar de uma maneira totalmente diferente e onde ninguém estava sendo preparado. Em termos de formações da prefeitura, só para vocês terem uma ideia, a minha formadora entrou em contato hoje com o grupo do primeiro ano da escola que eu trabalho. Então, nós não tivemos formação nenhuma. Então, foi meio cada um por si, Deus por todos. Não teve essa preparação via prefeitura, não. Eu acho que todo mundo realmente estava mais perdido do que o pessoal do estado. Regiane, eu queria te perguntar uma coisa em relação a isso. Quais foram as ferramentas que vocês dispõem? A prefeitura, ela deu alguma coisa, alguma plataforma para vocês utilizarem para dar aula, alguma coisa do tipo? Não. Nada. Cada um, quem estava sem notebook, o notebook estava travando, enfim, já era um notebook atrasado. Muitos professores desembolsaram, né, do seu próprio bolso para estar desenvolvendo essas aulas. O que a prefeitura disponibilizou é uma plataforma que todas as atividades, a coordenadora posta essas atividades nessa plataforma e as famílias ficam tendo acesso a essa plataforma. Mas no que se refere à ajuda ao professor, não existiu essa ajuda, infelizmente. É complicado. Até porque, Sara, foi um momento muito difícil em que eu penso, né? A prefeitura precisou desembolsar também, de uma hora para outra, um montante no que se refere também à questão de se voltar para a saúde, né? Hospitais, de uma hora para outra teve que ter um número muito grande de respiradores, né? Nós ficamos parados e nós, funcionários públicos, recebemos também de impostos, né? E se em tempos que não são de pandemias, a educação não é tão valorizada como deveria ser, você imagina aí em um momento de pandemia, que infelizmente eu penso que alguns governantes, alguns empresários também se prevalecem desse momento, tipo, para dizer, não, tudo foi a pandemia, mesmo que não seja, né? Mas, infelizmente, nós estamos também nos deparando com essa realidade. É complicado, realmente. Agora, muito difícil. Agora, em relação a você, Sayonara, é a mesma coisa, o mesmo caso da Regiane, ou para você foi diferente em questão de ser municipal, não sei? Como a Regiane, no estado também as coisas foram complicadas, porque nós, como portal, nós só temos o portal do professor.
e lá nós lançamos frequências, planos de aulas, mas não há nenhuma forma de fazer uma aula online, como o Solar da UFC. Não tem isso. Então, os professores escolhem, sim, ficam livres para utilizar o Meet, o que não dá certo, logo adiantando, gravar vídeos. Eu também tive que comprar um celular novo, porque o meu não tinha espaço suficiente para ficar nesse processo de gravar os vídeos e mandar para o WhatsApp. Então, eu precisei comprar um celular novo. Uso o Google Forms, às vezes, o Drive, a plataforma selecionada pela coordenação para alocar as atividades foi o Drive. O Classroom foi cogitado, mas os professores deliberaram e decidiram pelo Drive. E foi assim. Mas do Estado mesmo, nós não foi oferecido uma plataforma. Entendi. E em relação às avaliações, como é que vocês aplicam, né, a avaliação? É a coisa mais difícil do mundo. Assim, quer, Regiane, falar? Posso falar. Gente, assim, eu acho que a Sayonara, quando ela começou, é a coisa mais difícil do mundo. Gente, é mesmo. Realmente é muito complicado. Nós não temos, no meu caso, que estou com Fundamental 1, né, primeiro ano, pensem aí, alfabetizar à distância, na prefeitura, né? Então, a gente não tem uma orientação, como fazer, não pode ter nenhuma aproximação, enfim. Por conta própria, eu fiz um agendamento de videochamadas, trabalhando, como eu estou nessa parte de letramento, trabalhando com o teste de 4 palavras e uma frase, né, que é da Emília Ferreiro, uma escritora que desenvolve muito sobre alfabetização. Então, foi através de videochamadas que eu consegui ver em que nível as crianças estão. Só que, do mesmo jeito, eu não consegui atingir muita gente. Não foi nem 50%. Então, foi assim que eu fiz uma avaliação. Eu acho interessante pensar nisso, porque a gente estava discutindo aqui que os próprios professores não tinham, em muitos casos, a estrutura para conseguir dar aula. Agora, eu queria que vocês falassem para a gente como é que os alunos passaram por isso, porque se os professores não tinham uma estrutura, qual era a estrutura que os alunos tinham? Gente, a estrutura é mínima. São várias situações. Eu tenho uma família de um aluno meu que tem 5 crianças na escola, a família tem 5 crianças na escola pública, só tem um telefone. Então, quando o pai realmente quer, eles fazem assim um horário para cada um. Tem uns que não tem telefone de jeito nenhum. Eu me organizo com a coordenadora, entrego o material, a coordenadora entrega às famílias o material impresso. E tem famílias que disseram, o ano está perdido, eu vou jogar a toalha, ele vai repetir o ano. Então, nós estamos inseridos, minhas turmas são 2, elas estão inseridas dentro dessa realidade que eu coloquei agora para vocês. E tenho crianças que não têm realmente nem o que comer. Aí eu fico numa situação difícil de estar cobrando algo em relação a conteúdo. Eu fico fazendo mais um trabalho de apoio psicológico, de tentar realmente não cobrar nesse momento, porque eu não tenho como fazer isso. Vai ficar para depois, realmente, a criança que está com dificuldade de ter comida em casa. Assim, eu quero perguntar algumas coisas com relação a isso, mas antes disso eu queria repetir a mesma pergunta para a Sayonara. Como é que está a situação dos alunos com relação ao material na escola do Estado? Então, na nossa escola está havendo um índice de evasão escolar gigantesco. Nossa tarefa principal no momento não é nem aplicar avaliações, é tentar manter esses alunos na escola e fazendo aquela mesma coisa que a Regiane está dizendo, tentando dar um apoio psicológico para esses adolescentes, esses adultos. Porque realmente
muitos não têm celular bom o suficiente para acompanhar as videoaulas ou para resolver as atividades. O Estado entrou com uma iniciativa, um projeto chamado Vamos Aprender, que é um programa transmitido no Canal 5, e lá eles têm aula de algumas matérias. Mas, mesmo assim, alguns já me relataram que não tem televisão em casa. Nossa. Então, como é que eu vou cobrar um conteúdo? Muito difícil. Entende? E aí, o que é que acontece? O Estado pediu para as escolas que elaborassem planilhas para acompanhar a frequência de entrega de atividade dos nossos alunos, né? Além daquela que a gente posta no Professor Online. E essa planilha, com a entrega das atividades dele, já está se vindo como avaliação. Só o fato de o aluno entrar em contato conosco já pesa na avaliação deles. Porque nós realmente estamos de pés e mãos atadas. Nós não podemos aplicar uma prova. Nós já tentamos, fizemos um simulado com 2 questões para cada matéria e a coordenação imprimiu. Pouquíssimos alunos foram buscar esses simulados. Então, eles não serviram para nada no final das contas. Então, nós precisamos lançar a média desses alunos, porque senão o índice de evasão escolar vai aumentar mais ainda. E próximo ano, nosso desafio é maior, porque esse 2020 foi um ano perdido. Era justamente nesse assunto que eu queria entrar, porque vocês, como professores que estão ali na linha de frente, vocês consideram que esse ano foi de fato perdido para os alunos, que não foi nem um pouco produtivo? Eu posso soar muito pessimista falando isso, mas realmente eu acho que foi perdido. Eu não sei em outras escolas onde as condições do público seja melhor, mas na minha foi perdido, porque nossa escola já enfrentava dificuldades antes, justamente pelo que eu falei anteriormente, né? Um público mais adulto, que trabalha, e agora piorou mais ainda, entende? Então, esse ano foi perdido, com certeza. E para você, Regina? Em termos, quando se refere a conteúdo, a conhecimento, eu também tenho essa mesma visão. Um ano perdido, as minhas crianças algumas ainda não conseguem conhecer nem as letras do alfabeto. Então, a impressão que eu tenho é que elas é como se elas estivessem pulando de 2019 para 2021. Então, os desafios só aumentam, porque no dia a dia nós já tínhamos os desafios daquela questão de estar todo dia, de ser presencial, e nós já tínhamos o professor. Então, isso também veio mostrar que o professor é aquele que está na luta do dia a dia, é o incentivador, é o que serve de exemplo. Então, esse distanciamento não tem como, não tem como render, né? Então, a minha preocupação de estar mais próximo às famílias é para ver realmente quem está, para evitar a evasão, para que eles não se desestimulem tanto. Mas realmente, em termos de conhecimento, eu vejo um ano perdido. Um ou outro se alfabetizaram. No número de 44 alunos, eu posso dizer a vocês que no máximo 8 estão alfabetizados. Então, isso é um número muito pequeno diante de 2 salas, contabilizando no total 44 alunos. Então, assim, pela visão das duas, esse ano só está literalmente servindo para tampar buraco. E a prefeitura, tanto a prefeitura quanto o governo do estado, eles têm uma política de não reprovar aluno. Então, obviamente, o aluno entregando atividade ou não entregando vai ser aprovado de qualquer jeito. Então, o aluno aprendendo ou não aprendendo, ele vai passar de ano de qualquer jeito, ele vai pular esse ano. Vocês consideram que é necessário que exista uma reposição de aulas no ano que vem? Ou que existe uma forma de tentar conciliar o conteúdo do ano que vem com o conteúdo desse ano passado, que não foi feito de maneira satisfatória? Existe sim essa necessidade, mas o que acontece efetivamente
é que esse ano vai ser dado como concluído pelo Estado. Nós não paramos, nós só paramos uma semana, certo? Então, o que acontece é que os alunos serão aprovados, de fato, e nos anos seguintes nós vamos tentar corrigir as defasagens, que vão estar ainda maiores, porque sempre existiu esse pela frequência. Apenas se o aluno tiver frequência, ele está apto para passar. E, Regiane, qual é a tua opinião sobre isso? Sim, Renan, eu acredito que a prefeitura, né, a secretária de Educação, eles já devem também estar conversando e já devem estar se articulando para que quando a gente venha retornar, que ninguém sabe quando, na verdade nós não sabemos quando, se faça um trabalho muito grande para tentar minimizar esses prejuízos, principalmente com aquelas crianças que não foram alfabetizadas. Porque hoje eu estou com o primeiro ano. Essas crianças, independente de qualquer coisa, elas vão estar no segundo ano, sem terem o conhecimento prévio, o conhecimento mínimo para estar no segundo ano. Então, é algo de contraturno, eles vão precisar se redobrar para a gente conseguir ter um rendimento melhor. Eu queria só fazer um complemento à tua pergunta, Renan. Certo. Em relação a isso, vocês acabaram com essa pandemia ficando um pouco mais próximos, né, das famílias e provavelmente dos alunos ainda mais, né, porque tem que estar falando com a família, né, em relação às tarefas e tudo mais. Vocês acham que vai ser foi bom essa aproximação diante desse cenário que não é um cenário bom, mas essa aproximação com as famílias acabou sendo boa para facilitar essa aprendizagem dos alunos quando voltar tudo? Eu não digo assim nem a questão da aprendizagem, porque como nós falamos agora há pouco, a aprendizagem, no que se refere à aprendizagem, o conhecimento, realmente, na minha realidade, ficou muito a desejar. Mas em relação ao que foi positivo, no que se refere ao trato humano realmente, a essa aproximação de que da gente poder entrar dentro da família realmente, saber de coisas que nós não conseguíamos pela distância, por incrível que pareça. Nós ficamos distantes fisicamente, mas nós conseguimos nos aproximar mais das famílias e entender a realidade de cada um. Eu acho que isso que foi positivo. E para você, Sayonara? Eu também acho, como a Regiane, que foi positiva a aproximação com a comunidade escolar. Muitas coisas sobre os alunos, sobre a vida pessoal deles, eu desconhecia, e conhecer as razões deles talvez torne o processo de ensino-aprendizagem melhor. Eu cobre de acordo com o nível deles, conhecendo as suas realidades, mas tudo isso no futuro, né? Não dá para fazer muitas previsões no momento. Eu penso que é algo a longo prazo. Nós vamos ter um caminhar muito árduo, muito longo, porque nada vai ser, porque nós estamos com prejuízos gigantescos. Não vai ser a curto prazo, não. Eu penso que vai ser a longo prazo mesmo. Eu queria complementar o que vocês falaram agora com como eu imagino que as coisas vão ser, essa relação dos professores e da família. Por mais que as secretarias elas tenham uma parte essencial de planejar uma retomada que consiga reduzir os danos, vai muito do professor de saber trabalhar com as dificuldades que a turma presenciou nesse período. Então, eu acho que conhecer o aluno, conhecer as dificuldades dele, aproxima mais o professor e ajuda a ter esse tato de trabalhar com essas dificuldades. Porque a partir do momento que o professor sabe por que o aluno não está aprendendo tal coisa, que não sabe por que ele não está conseguindo se sair bem nas aulas, eu acho que isso vai ajudar a desenvolver melhor o aprendizado do aluno.
e talvez desenvolver ele como pessoa de uma forma melhor. Sim, com certeza. Como a gente sabe que a região tem um tempo curto, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. E antes da gente terminar, eu gostaria que vocês falassem para a gente quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram com essa experiência e quais são as perspectivas de vocês para o futuro. Eu sempre fui, tanto na vida estudantil quanto a profissional, que recém acabou de começar, eu sempre fui uma pessoa muito severa, que leva muito em consideração o aprendizado do aluno, né? Assim, o quanto ele consegue reter de conhecimento. Eu confesso que eu tendi a deixar de lado um pouco as questões emocionais envolvidas nesse processo de aprendizagem mesmo. E agora eu acho que eu estou mais sensível a essas questões. Além de, com a pandemia, ter começado a pensar em maneiras alternativas de aplicar provas, de disponibilizar materiais para eles, usar mais as mídias, o WhatsApp. E eu acho que, apesar de tudo, foi um período de acréscimo na minha vida profissional e pessoal também. E, quanto ao futuro, eu espero que nós consigamos contornar essa situação da melhor forma possível. E é isso, basicamente. É muito bom ver que, mesmo diante de um cenário tão complicado, você ainda conseguiu evoluir, tirar coisas boas, né? Muito bom isso. Gente, eu acredito que depois dessa experiência, a gente nenhum vai conseguir ser mais o mesmo. Por mais que queira, por mais que lute muito, principalmente estando na educação. Infelizmente ou felizmente, nós vamos retirar desse momento tão difícil a questão de estar mais olhando para si mesmo, em como eu estava, será que eu estava correndo muito? Será que isso é tão importante, correr? Será que eu não tenho que dar uma parada para respirar, para saber se está valendo a pena, se eu continuo ou se eu dou uma parada nos meus planos? Então, eu consegui me repaginar, estou me repaginando todo dia, um dia de cada vez, com experiências novas, com desafios, com tristezas, com alegrias, enfim, é um período ímpar. E para o futuro, quero estar sempre sonhando. Como Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, estar sempre me repaginando e esperando sempre por dias melhores. Eu acredito que o professor, além de qualquer coisa, ele precisa ser um sonhador. Sem sonhos, sem metas, a gente não segue. Muito bom, Regiane. E, nossa, é muito bom perceber essa transformação, essa evolução e perceber que é um processo também de autoconhecimento, né? Queria agradecer a todas pela presença aqui e também agradecer quem está nos escutando e pedir que, por favor, se você ainda não conhece, siga a nossa página no Instagram, @Didatix. É o nosso projeto realizado por alunos da disciplina de Didática da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até mais.